Certa vez, um famoso propagandista nazista disse: quanto mais inacreditável for a mentira, mais rápido as pessoas acreditarão nela. Essa lenda de que a Rússia pretende atacar os países da OTAN é justamente aquela mentira inacreditável na qual estão tentando fazer a população da Europa Ocidental acreditar. Eles mesmos inventaram esse bicho-papão e o repetem ano após ano para enganar o próprio povo e arrancar dinheiro dele. Mais uma vez, estamos diante de uma mentira descarada e habitual. Ah, socorro! Logo a Rússia vai nos atacar, então precisamos nos armar urgentemente, enviar armas para a Ucrânia imediatamente. Essa ameaça não existe e nunca existirá. Nós estamos nos defendendo na Ucrânia. Como podemos chamar o que aconteceu como resultado do golpe de Estado apoiado pelo Ocidente coletivo? Primeiro vieram, assinaram garantias. Depois de alguns dias fizeram um golpe de Estado, apoiaram esse golpe, pagaram dinheiro por isso, admitiram isso publicamente, e depois começaram a dizer que a Rússia está agindo de forma agressiva. O que é isso? Eles são idiotas ou acham que nós somos trouxas? Depois, todos nós sabemos o que aconteceu no Donbas. 8 anos de uma guerra sangrenta lá contra a população civil, basicamente. Ninguém presta atenção nisso. Todo mundo só começa a partir desse momento. Por quê? O que aconteceu? Como isso aconteceu? Qual é a culpa deles? Como se fossem bebês que só nasceram ontem. Assim não dá. Esse jogo de um lado só acabou. Querem aumentar seus gastos militares? Bom, que aumentem. A Volkswagen está morrendo, a Porsche está morrendo, a indústria de vidro está morrendo, o setor de fertilizantes está morrendo. Mas por quê? Só para contrariar o cobrador, vou comprar a passagem e não vou viajar. É assim. É? Que bobagem. Seria melhor se cuidassem de salvar sua própria indústria automobilística e aumentar os salários. Tentam jogar os resultados dos próprios erros deles sobre nós. A competitividade da economia europeia foi embora num estalo. E onde está agora a economia da Alemanha? Onde está? E ainda enganam sua própria população para arrancar dinheiro do orçamento e justificar esses fracassos econômicos. Eles estão sempre nos enterrando. Com vocês, logo vão acabar morrendo. Nesta semana, mais uma vez, o líder de um dos países europeus, a Hungria, pediu para se livrar da loucura anti-russa. Eu nunca aceitarei um orçamento da UE que destine o dinheiro húngaro para a Ucrânia. Eu nunca aceitarei um orçamento da UE que arruine os agricultores húngaros. Em resposta, Orbán é obrigado o tempo todo a ouvir insultos. Só de pensar, isso vem de ministros das relações exteriores de outros países europeus. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia acusou o líder da Hungria, e cito, de roubo e nacionalismo. O ministro das Relações Exteriores, Sikorski, claramente perdeu o bom senso por causa da incitação à guerra. A retórica política dentro da União Europeia, que um dia pregou respeito a outras opiniões, direitos e liberdades, é algo que, claro, caberá aos historiadores estudar no futuro. Uma nova fase de acusações mútuas por causa de mais um pacote de sanções antirrussas. A proposta da comissão é, desculpe, idiota, demagógica e também é resultado de uma obsessão ilimitada com a Rússia. Isso vai prejudicar a economia da Eslováquia e reduzir a competitividade de toda a União Europeia. Mas quem se importa com isso? O argumento. Porque, obviamente, a Ucrânia já é motivo suficiente para começar a Terceira Guerra Mundial. Hoje ouvimos que querem nos derrotar no campo de batalha. Bom, o que dizer sobre isso? Que tentem, então. Já ouvimos muitas vezes que o Ocidente quer lutar contra nós até o último ucraniano. Isso é uma tragédia para o povo ucraniano. Mas, ao que parece, é exatamente para isso que as coisas estão caminhando. É difícil e doloroso também porque, na essência, o confronto acontece dentro de um mesmo povo, assim como foi após as turbulências de 1917. As pessoas foram colocadas umas contra as outras novamente. Naquela época, potências estrangeiras se aproveitaram da tragédia do nosso povo. Eles não se importavam nem com os brancos, nem com os vermelhos. Eles perseguiam seus próprios interesses, enfraquecendo e dilacerando a Rússia histórica. E hoje, fornecendo armas continuamente para a Ucrânia, eles são absolutamente impiedosos com seus cidadãos. À custa deles, promovem seus próprios objetivos geopolíticos, que não têm nada a ver com os interesses do povo ucraniano. É como se os ucranianos nem existissem. Jogam-os como lenha na fogueira e pronto.
É justamente a Ucrânia, o povo ucraniano, que é a primeira e principal vítima da promoção deliberada do ódio aos russos, a Rússia. Mesmo levando em conta que os russos estão perto da vitória e que os ucranianos praticamente perderam esse conflito, e junto com a Ucrânia perdeu toda a Europa, ainda assim ninguém tem coragem de tirar conclusões disso. Em vez disso, eles agem como se esse conflito pudesse ser vencido, embora seja impossível vencê-lo no fronte. Parece que certas coisas eles realmente não vão fazer, porque isso os prejudica. Mas fazem mesmo assim, esses idiotas. Me desculpe, por favor. Então, como assim? As principais economias do mundo entram em recessão só para tentar nos prejudicar. O que é isso? Não cave uma cova para o outro, senão você mesmo cai nela. Os Estados Unidos agem de forma pragmática. A nova ideia de que os países europeus devem comprar armas dos Estados Unidos para a Ucrânia deixou perplexos até muitos daqueles que, em tese, apoiam Kiev incondicionalmente. Ao contrário da Alemanha, a Itália praticamente não tem espaço orçamentário que possa direcionar para uma operação desse tipo. Na França, cujo governo já há muito tempo cogita publicamente até mesmo enviar suas tropas para a Ucrânia. Esses são interventores. E é assim que vamos encarar isso. Nesta semana, foi dito ao povo: É preciso trabalhar mais. Toda a nação deve se esforçar mais para que a situação da França melhore. Por isso, proponho cancelar 2 feriados nacionais em todo o país. A rainha francesa Maria Antonieta é acreditada por ter dito, ao olhar da janela de seu palácio para a multidão de cidadãos famintos em greve, de forma indiferente: ora, se eles não têm pão, que comam brioches. As pessoas são incentivadas a comer menos, a se vestir mais quente, tudo em nome de uma solidariedade norte-atlântica abstrata. Apertem os cintos. Eles apontam as sanções que estão introduzindo contra nós como a razão para a piora da situação para eles. Sobre a chamada inflação de Putin no Ocidente. Toda vez que vejo isso, sempre penso, a quem se dirige essa estupidez? Para aqueles que não sabem ler e escrever. Isso é tudo. Eles próprios causaram muitos danos lá, os preços dispararam, e estão procurando culpados de novo. Claro, para nós até seria agradável ouvir que somos tão poderosos e onipotentes. Que estamos inflando a inflação lá no Ocidente, dos Estados Unidos, na Europa, até as alturas. E ainda fazemos outras coisas lá que deixam todo mundo em pânico. Talvez fosse até gostoso sentir esse poder todo, mas isso não corresponde à realidade. Aparentemente, eles contavam que, se parassem de comprar nosso gás, nós iríamos colapsar mais rápido do que começariam processos irreversíveis por lá. Mas, na verdade, os processos irreversíveis estão começando justamente com eles. A indústria está se mudando para outros países, inclusive para os Estados Unidos, onde as condições são mais favoráveis. Mas as tentativas de supostamente abandonar o gás e o petróleo russos continuam sendo feitas, mais uma vez, em um novo pacote de sanções. E já se ouvem vozes nas altas tribunas da Europa. Toda vez dizemos que agora sim a Rússia não vai aguentar. E sempre justificamos isso com a defesa dos valores morais e éticos do Ocidente. E assim já são 18 pacotes cedidos. Se fosse realmente uma questão moral, deveriam ter dito: não vamos pegar pelo Turkish Stream, não vamos pegar pelo território da Ucrânia. Cortamos tudo e pronto. Não vamos pegar nada da Rússia. Vamos mastigar drama, mas não deixaremos a Rússia ganhar um único euro. Mas eles continuam pegando por outras rotas. A questão não é se gostam ou não de nós. Existem dados objetivos. Mas existe um certo volume de extração no mundo, existe um certo volume de consumo no mundo. Se decidiram reduzir as compras de nós, mas o volume total de consumo continua o mesmo, então precisam comprar em outro lugar. Sem isso, é impossível. É preciso ser completamente burro para não entender isso. Eles são obrigados a comprar, só que mais caro, na esperança de que a gente quebre. Mas nós já não vamos quebrar. Isso já está claro. Tudo que todos eles já entenderam. Não. Entraram nesse caminho e continuam seguindo por ele sem qualquer análise dos acontecimentos. O resultado é que a Europa, que há muito tempo perdeu grande parte de sua soberania, foi obrigada imediatamente a ficar na retaguarda do seu soberano. Foi obrigada, mesmo sabendo que isso lhe faz mal. E agora compra todos os recursos energéticos dos Estados Unidos 30% mais caro. Entende o que aconteceu? A competitividade da economia europeia, caiu lá embaixo. E a competitividade do seu principal concorrente, na verdade, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos, aumentou drasticamente.
Como resultado da perda de parte de sua soberania, foram obrigados a tomar decisões que lhes prejudicaram. Não se pode ir contra as leis econômicas objetivas. Tudo volta como um bumerangue. Quero destacar, aqueles que tentam nos impor algo não estão hoje em posição de nos ditar sua vontade. Que repensem suas atitudes. Só nos restará uma coisa, como naquela famosa fábula russa: congela, congela, rabo de lobo. Na verdade, na minha opinião, os europeus perderam o gene da independência, da soberania e do interesse nacional. Quanto mais eles aplanham no nariz ou na cabeça, mais se curvam e mais largo é o sorriso que mostram. Às vezes me parece que... tudo que disserem para eles do outro lado do oceano, eles fazem. Se amanhã disserem para eles: decidimos enforcar todos vocês, então, baixando o olhar e se surpreendendo com a própria ousadia, eles só farão uma pergunta: podemos fazer isso com cordas de produção nacional? Quer dizer, fabricadas aqui. Mas mesmo aqui eles vão se dar mal, desculpe, mesmo aqui, me parece que eles vão fracassar, porque dificilmente os americanos vão recusar um pedido tão grande para sua indústria têxtil. Os alemães engolem tudo isso porque eles não têm o quê? Soberania. Os próprios Estados Unidos estão sendo criadas condições para uma participação mais vantajosa dos investidores europeus. Para falar a verdade, não é um comportamento muito de aliado,